dia. Agradeço especialmente aos organizadores do simpósio, também a presença de vocês. Eu titulei essa comunicação com todos os riscos possíveis que sempre uma titulação de uma comunicação trazem consigo. Mas, tendo acompanhado as duas comunicações anteriores, o professor Victor Bessler e da Mary, já pude fazer bastante conexões com ambas as comunicações em relação à minha também. Eu vou proceder leituras citadas, portanto não uma leitura corrida, para poder permanecer dentro do tempo, correndo com isso também um certo risco de não conseguir com as lacunas, ou seja, com aquilo que eu vou deixar fora, correndo certo risco também aí de cometer algum problema de pontes, mas eu prefiro correr esse risco e a gente pode depois também conversar um pouco adiante sobre eventuais questões que se colocam ainda a determinados temas. Então, de onde surge esse tema? Permito-me contextualizá-lo fora do meu texto ainda da seguinte forma, de que a missão e colonização na América Latina, elas geralmente eram entendidos como ação de puros para impuros. E aí a gente pode ler N documentos sobre a conquista espiritual da América Latina. Nós podemos olhar esses discursos, podemos perceber as ações de violência e de colonização que estão implicadas nesses discursos, mas também nas próprias ações. Isso se dá a partir da compreensão de que o pecado está sempre, e aí eu volto ao tema do pecado, que o pecado está sempre fora de si, ou seja, está no outro, e isso daí legitima a própria missão e a própria evangelização das populações, enfim, não crentes. O meu objetivo aqui é, a partir da cristologia de Lutero, em especial da sua formulação no símbolo de Justus é pecado, eu retorno a isso depois, dizer que o pecado está dos dois lados. E isso me leva, inclusive, a intitular um dos subcapítulos da minha comunicação como sendo o bem que há no mal do pecado. Aliás, cabe aqui observar que o próprio Lutero ressalta que Cristo se fez pecado. Retorno a isso depois. Inicio então com alguns insertos da minha escrita. Começo com a questão do tema de que em Lutero a kenosis de Deus em Cristo, ela não é motivada por masoquismo de Deus, mas pela conversão de Deus ao e em ser humano e humanidade. Em consequência, a verdadeira igreja é dele formada conforme Cristo, portanto é convertida em igreja da cruz. Portanto, o princípio de sua identidade e ação está fora dela, está na cruz, está no outro. Disso decorre que a missio Dei, a rigor, não é definida pela igreja, me permita dizer isso com todas as letras, tá? A missio Dei não é definida pela igreja, isso eu gostaria de sublinhar bastante. Ela é definida a partir do, deixa eu dizer assim, do rosto do outro. E eu quero provocar um pouco mais, ela é definida a partir do pecado. Depois eu retorno a isso. A kenosis define a missão da igreja como não sendo sua missão, mas sendo missio Dei, a partir do outro. Missão, portanto, exige conversão da igreja
não conversão do outro, mas eu estou invertendo aqui, porque ele exige a conversão da igreja ao outro, e não a sua colonização ou dominação. E aí, entre Deus e o outro, a igreja e sua missão se caracterizam como entrecer um serviço. Primeiro ponto, então, o esvaziamento de Deus, a missão da igreja. O tema do conhecimento de Deus foi fundamental para Lutero. A fé e religião dependem absolutamente da resposta que se dá sobre o conhecimento de Deus. Lutero percebeu que a teologia escolástica buscava conhecer Deus no céu. Por isso denunciou que, abre aspas, não basta nem adianta que ninguém conheça a Deus em glória e majestade se não conhece também na humildade e na ironia da cruz, fecha aspas. Não se pode denominar de legítimo teólogo, e abre aspas novamente, Lutero enxerga as coisas invisíveis de Deus, compreendendo-as por intermédio daquelas que estão feitas. Isso Lutero denunciou na 19ª antítese da tese 19 do debate de Heidelberg. A teologia da cruz não procura, portanto, Deus em cima, e depois eu vou falar mais um pouco sobre isso, mas embaixo, na cruz, na revelação de Deus. O conhecimento de Deus somente é indireto através de Cristo na cruz, no sofrimento, no risco, na insegurança. Na cruz, Deus é subcontrária espécie, ou seja, Ele é o que não é. Ele é fraco, humano, tolo, o que Ele não é, a rigor, mas assim se apresenta. O verdadeiro conhecimento de Deus não se dá pelo caminho da razão lógica, portanto, não pelo caminho forte, mas pelo caminho da fé, o caminho que eu então falo de caminho fraco. Da cruz deriva também a fundamentação da missão e evangelização da igreja. No esvaziamento de Deus, Deus se faz fraco para com os fracos. Agora, o ato sacrificial, se é que assim podemos falar de Deus em Cristo, na cruz, não pode ser conectado, e eu quero retornar a essa questão, desconectado da natureza e da história humana, sob pena da espiritualização da cruz. Deus ama o ser humano a ponto de integrar-se ou de entregar-se na cruz, e não cabe essa negação aqui. O problema, me parece, que está na unilateralização dessa perspectiva, que resulta então em distorção antropológica, omitindo-se assim a realidade e natureza humanas. A cruz é definida em consequência do pecado humano, razão pela qual ela também está, permite-me dizer, fincada na terra e não no céu. O pecado então atrai Deus para e vitimiza Deus dentro da história. Por isso Lutero expressa claramente a responsabilidade humana na morte de Cristo, e aqui eu não vou ler toda a citação que nós encontramos no sermão sobre a contemplação do santo sofrimento de Cristo, somente as últimas palavras, pois, ao meditares o sofrimento de Cristo, deves ficar angustiado ainda, na verdade, tu és aquele que através de seu pecado estrangulou e crucificou o Filho de Deus, como dissemos então. Bom, o encontro de Deus com o ser humano acontece, como vimos também em relação à questão do conhecimento de Deus, ele acontece no nível do ser humano e não no nível de Deus. Portanto, nessa relação, Deus vem. Não é o ser humano que vai, é Deus que vem. Eu levanto essa questão porque me parece que ela é fundamental também para a questão da missão da igreja de Deus. Para dizê-lo de forma mais explícita, a obra de Deus é definida pela condição da humanidade. Ele vem por causa da condição da humanidade e não no suposto caráter amoroso e desencarnado de Deus, ou seja, masoquista. O esvaziamento de Deus é um movimento para fora de si próprio. Este movimento indica qualitativamente um movimento também missionário da igreja, para fora. A verdadeira igreja, a igreja de Cristo, portanto, somente pode ser encontrada na baixeza, no abandono, na impotência, na fraqueza, ou seja, na cruz, no lixo, no fracassado, no enfermo, no desnudo, etc, etc. Pulou algumas partes aqui,
vou para o segundo subtítulo também, que ainda é um tema que eu quero desenvolver mais. A contemplação do santo sofrimento de Cristo. Lutero fala sobre a Sexta-feira Santa e sobre o Domingo de Páscoa. Para mim, um dos temas mais fascinantes em dado momento, estudar em Lutero o que aconteceu no sábado. Eu acho que esse é um elemento bastante interessante. Em todo caso, fico por hora aqui fazendo mais umas citações do meu próprio texto. Para Lutero, Cristo não somente assumiu a figura humana da kenosis. Lutero emprega o conceito de humanação de Cristo, é importante dizer isso aqui, a humanação de Cristo, mas inclusive a condição humana pecadora par excellence. Ele chega a ponto de compreender que Cristo como submerso no pecado. Isso aqui para mim é fundamental, submersos, como o máximo pecador. Cristo é o máximo pecador, maximus peccator, peccatorum. Cristo assume a totalidade do pecado humano sobre si, de forma que a paradoxalidade do pecado e justiça estão reunidos na pessoa de Cristo, cuja tensão somente pode ser vencida por Cristo mesmo. Quando a Mary falava antes da questão do terceiro espaço, eu fiquei perguntando exatamente isso, porque depois eu vou falar um pouco sobre a questão do sim justus, é pecado. Eu acho que o et pode ser entendido como esse terceiro espaço. E isso permite que a gente possa também olhar esse et de forma positiva e também daí para dentro pelo et para a realidade do pecado como uma realidade positiva, mas não o pecado do outro, porque eu quero levantar a questão do meu pecado, ou seja, o pecado da igreja em si. Eu acho que essa é uma questão fundamental a ser perguntada aqui. E aí, bom, aí vem aquela tradicional compreensão, né, de que esse Cristo, ele assume a totalidade do pecado humano sobre si, né, de forma que a paradoxalidade de pecado e justiça estão reunidos na pessoa de Cristo e ele mesmo pode vencer. E aí a gente tem aquela afirmação de Lutero bastante conhecida: assim Deus se faz homem a fim de que o homem se faça Deus. Ele assumiu nossa forma, figura, imagem, semelhança, a fim de nos vestir em sua imagem, forma e semelhança. E aí toda essa compreensão da união mística, né, que então resulta no conformitas, no ser conformitas Cristo, instrumento do amor, cuidador da enfermidade, reconciliador do perdão, etc, etc. Eu lembro aqui do professor Hermann Brandt, que salientou que o conformitas Cristo define a identidade humana como excêntrica. A fé em Cristo define a identidade de Cristo na pessoa crente. Assim, a identidade da pessoa cristã é identidade alheia, afirma Brandt. Semelhantemente, eu tiro do que Brandt diz aqui, se deve falar sobre a identidade da igreja. Ela é uma identidade moldada de fora para dentro, a partir de Cristo. De forma correlata, pode-se falar da Missio Dei, como já mencionava antes, a Missio Dei da igreja, ou seja, a Missio Dei, que não é a Missio da igreja, você quer dizer isso como disse antes, né? No mundo não é aquilo que a própria igreja define, portanto, como sua missão, mas aquilo que a condição do outro lhe impõe. Senão, ela não seria igreja conformitas Cristo. E me parece que isso é fundamental, sobretudo numa realidade, e aí a gente poderia debater longe sobre isso, não é esse o meu tema, mas eu só faço essa observação, aqui numa realidade em que se fala muito ou se fala não explicitamente, implicitamente se apresentam as igrejas fortes, né? Por assim dizer. Eu acho que isso está muito evidenciado nesse momento em várias regiões da América Latina, em alguns lugares mais fortemente, outros talvez não tanto. Lutero, e aí para levantá-lo nesse sentido e atualizar Lutero para dentro dessa realidade, Lutero denuncia então a Igreja da Glória. Isso é próprio dos descrentes, citação. Isso é próprio dos descrentes que acham que serão ouvidos por causa de suas muitas palavras. É isso também que acontece hoje em todas as igrejas. Lutero está falando da época dele. Muito badalar de sinos, música, canto, algazarra e leitura, temo, porém, muito pouco louvor a Deus.
Essa aqui é uma das citações de Lutero sobre a epístola do bem-aventurado apóstolo Paulo aos Romanos. Pulando mais um pouco, a exemplo de Deus que olha para baixo, cabe então à igreja seguir o olhar de Deus para baixo. Esse imperativo me parece que é sobremaneira importante no contexto do qual eu falava antes, mas também historicamente ele pode ser como uma chave hermenêutica histórica para isso. A igreja, em conformidade com Cristo, tem definida a sua missão para baixo, de onde vem o clamor. Missão é um movimento descendente, descendo para as profundezas. A teologia da cruz, ela denuncia ações missionárias ao longo da história da igreja, alcançando inclusive o presente. Volto a dizer, esse não é o meu tema, mas aqui eu faço um panorama para dentro dessa realidade. A obsessão por estatísticas, ela está presente desde a inauguração missionária do Brasil. Já foi citado aqui antes Pedro Vaz de Caminha, lembram o que ele relata em sua carta famosa: Vossa Alteza, o rei ganhará muitas terras e o Senhor, ou nosso Senhor, ganhará muitas almas. Quer dizer, aqui nós temos já de início a obsessão por estatística da igreja, ou seja, obsessão por igreja forte. Igrejas que fazem isso depois do século XIX, com as missões protestantes, vai ser recorrente, por exemplo. Igrejas que fazem missão para mostrar números não são instrumentos de Deus, nem estão sob a cruz, mas nada mais fazem do que obra humana. E aí eu lembro o Magnificat de Lutero, mais uma vez, em que ele afirma, a exemplo de Maria, a mãe de Jesus, a pessoa crente e a igreja verdadeira é, abre aspas, aquela apenas a oficina na qual ele, Deus, trabalha, mas eu nada contribui para esta obra. Eu vou para a minha última subtítulo, o bem que há no mal do pecado. A correta relação entre pecado e testemunho, missão, é fundamental para a identidade e ação da igreja. Lutero combate o perigo maniqueísta e resgata a dimensão positiva do pecado. Citação de Lutero, e é uma citação que eu nunca tinha observado tão atentamente. Eu fiquei preso há algum tempo nela e comecei a estudá-la um pouco. Essa citação de Lutero, também aí da carta aos Romanos, ele diz: às vezes, inclusive, Deus deixa cair os cristãos em pecado, para que tenha que olhar para bem fundo, possa ajudar a muitos, etc, etc, continua a citação. A gente poderia discutir horas e horas sobre esse às vezes. Eu não quero desconhecer esse às vezes aqui, mas para mim ele faz pouca diferença no objetivo que eu me proponho aqui. Então, embora eu não desconheça o às vezes, tá? Para mim o fato de que Lutero diz Deus deixa cair no pecado já é suficiente, né, para poder dizer o que isso então significa. Uma interpretação que eu fiz a partir disso é de que a cura do pecado inicia no reconhecimento do pecado, por isso Deus deixa cair no pecado. Compartilhava ontem com um pequeno grupo já, talvez fazendo aqui, ou tentando um exemplo, poderia se dizer, comparamos isso aqui com uma dor de cabeça. A priori, a dor de cabeça ela é ruim, ela é negativa. Contudo, ela pode ser sintoma de um mal maior, um mal camuflado que, pela dor de cabeça, se apresenta como alerta. Se a dor de cabeça em si é somente negativa, na relação com o mal maior, ela é positiva. Contudo, a dor de cabeça precisa provocar uma atitude, nesse caso, ir ao médico. Agora, também isso tem dito que ninguém procura médico porque está doente. Tá?
Aliás, tem pessoas que morrem sãs, tá? O sentimento. Tá? E tem pessoas que vão ao médico sãs, né? Mas acham que estão doentes. Então, onde é que está a questão? Não está na doença em si, não está no reconhecimento da doença ou no não reconhecimento. Então, acho que essa é a questão fundamental em Lutero aqui. Aliás, se nós formos para um outro escrito de Lutero sobre a exortação ao sacramento do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, Lutero debate exatamente sobre a questão da dignidade e indignidade. E para ele, a questão da dignidade e da indignidade está, no recebimento do sacramento, está exatamente no reconhecimento da indignidade. Aí existe dignidade. A dignidade se dá no reconhecimento da indignidade. Então, me parece que essa é a questão fundamental que deve ser também colocada na relação com o pecado, ou seja, o reconhecimento do pecado. Por que eu saliento essa questão? Especialmente para uma compreensão também histórica das ações, tanto no passado quanto no presente, na América Latina, da missão da igreja, no que diz respeito a de que o pecado não está fora dela, mas está nela mesma. Ou seja, então, e aí eu finalizo também nessa perspectiva, porque há necessidade do pecado, do reconhecimento do pecado, né, em ambos os lados. Assim afirma Lutero: se sou indigno, tenho necessidade. Quem quer mendigar não deve ter vergonha disso. Na casa do pobre mendigo, a vergonha é um criado inútil. Assim Cristo também elogia até o importuno que se acanha. Cita Lucas 11:8. Bom, finalizando então, pulando mais uma citação de Lutero: o pecado faz bem a pessoa e a igreja. O pecado não permite a construção de uma santidade que se afasta da graça. Pessoa e igreja são sempre simul justus et peccator. Como falei, a partícula et não permite a negação da natureza pecadora. E mais do que isso, requer a conversão diária da igreja por Deus, diante, pelo e para o outro. Somente assim a igreja não se tornará sinônimo de colonização, como ao longo da história ela foi. Ou seja, a missão do puro para o impuro. Porque missionário e missionado, se queremos falar assim, são ambos justus et peccator. E talvez ambos se encontram nesse terceiro espaço. E esse terceiro espaço me parece que é importante a ser reconhecido e ocorrer o encontro. O procurar ou reconhecer o pecado leva a igreja a implorar que Deus se converta constantemente para que não esqueça de sua própria natureza frágil e pecadora, e consciente disso, como igreja fraca, seja a igreja dos fracos para os fracos. Eu acho que nós não podemos perder essa dimensão. Me parece que nós perdemos um pouco muita coisa que conquistamos. Claro que temos que reler constantemente isso, mas muitas coisas que também nos anos 60, 70 debatemos, e parece que às vezes a gente abre mão muito fácil dessas reflexões que ali tivemos. Só então a igreja será forte, sendo fraca, portanto, que não está nela mesma a força, mas lhe é dada a partir de fora. Portanto, em seu aspecto positivo, o pecado, enquanto reconhecido, humaniza, e acho que essa é a questão fundamental. O reconhecimento do pecado humaniza o ser humano e a igreja. O reconhecimento do pecado exige reconhecimento de ajuda alheia, portanto, destrói o autocentrismo e o egoísmo. O reconhecimento do pecado provoca relações humanas e sociais, especificamente. Por essa razão, somente a igreja que reconhece o simul justus et peccator assumirá a missão dele, não como colonização do outro, mas como, para citar Löwenich, como entre Deus e entre o outro, zwischen sein. Muito obrigado.